Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Esse mesmo estudo que eu falei, acho que é NAD 2005. Esse estudo, eu tenho um post lá no Instagram sobre esse estudo. Eles pegaram um macaco, que um desses subordinados... Perdão, eles pegaram um macaco dominante, se eu não me engano. Aí tem comitê de ética e tudo, né? Não preciso falar, mas o macaco se viciou em cocaína. Fizeram artificialmente o bicho se viciar. E eu não lembro se era um dominante ou um dominado que se viciou. Ou seja, o animal usou muita droga. Ele saturou o sistema dele, dá pra ver na imagem, o sistema desligadinho lá, pouco receptor, pouca atividade. E eles deixaram o bicho em abstinência por, se eu não me engano, 200 e poucos dias. Quase um ano. Pra ver se voltava esse sistema pra cima. Então os receptores internalizaram e eles queriam ver se os receptores voltavam na abstinência. Os receptores não voltavam. Talvez tenha acontecido um dano permanente. Ou seja, se você estiver numa situação de vício, seja ele qual for, por muito tempo, isso pode causar um dano permanente? Pode causar um dano permanente. Fica como se fosse uma cicatriz no seu cérebro. Que não é exatamente o tecido normal. Tá curado ali, mas não Dependência química, eu não sei se o pessoal já pensou nisso, mas é uma doença crônica. Tem que pisar em ovos o resto da vida com a substância. Se você já foi viciado em cigarro, se você consegue parar, tu não pode meter outro na boca. Cara, tem que tomar muito cuidado. Velho. Principalmente quando você vai usar essa substância como uma substância compensadora. Então você tá mal e você busca a substância. E aí, bicho, pode dar o dobro de efeito reforçador. Você tá mal, buscou a substância, além de você ter ficado bem, ainda tirou você daquele estado mal. Então, pessoas que tiveram problema com álcool, pessoas que tiveram problema com cigarro, pessoas que tiveram problema com cocaína, é o resto da vida pisando em ovos, inclusive em laboratório, aí em roedor, né? Um roedor vive em média, se eu não me engano, 4 anos. Um camundongo. 4 anos. É o animal com 4 anos. Já tá idoso. É como se fosse um bicho com 85. Quando você for ver... Ou é 2 anos, cara? Talvez rato seja 4. Eu acho que são 3. Eu acho que são 3 a 4, porque eu tive um hamster que morreu com... Então ele viveu por aí, 3 anos e meio. É que o hamster já é diferente do camundongo, que é diferente do rato. Mas é o roedor. Talvez tenha uma expectativa semelhante. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Tem experimentos bem legais que os caras viciam. Quer dizer, falo bem legais, os caras vão achar, porra, esse cara é um assassino de camundongo. É bem interessante, bem interessante. É pedagógico. Pedagógico, pô. Eles viciam o camundongo em cocaína e eles deixam o bicho 1 ano sem contato com a droga. E eles olham lá o sistema nervoso do animal e vê que existiu uma neuroplasticidade no núcleo acontente do região de recompensa. 1 ano depois eles oferecem a droga pro bicho, o bicho vai louco, velho. Aquela abstinência. Parece que ligou uma chavezinha. E a gente vê muito isso em humanos, né? O cara tá em abstinência, o cara tá em remissão dos sintomas 20 anos, cara. Terminou com a esposa, se afunda. Volta da onde tava, cara. Parece que nem parou. Então tem uma parada aqui, uma variável nessa função aqui. De tudo isso que você está falando, uma coisa que eu sempre achei importante, que é o que eu falo inclusive nas redes sociais, é o contexto social, que tem a ver com ambiência também. É como se fosse assim, o macaco líder, quando ele não tem mais a sua liderança para exercer, ele foi isolado, foi colocado no quarto, num local isolado, e aí ele pode escolher o que ele pode fazer, ele vai ficar um pouco mais preguiçoso, perde aquela vontade. Isso tem um pouco a ver com a sua ambiência, justamente até aquele que o pessoal fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive, tarará. Porque faz muito sentido. Se você está num contexto social, onde todo mundo estuda, onde todo mundo vai pra academia toda hora, e um fica cobrando do outro, pô, vambora. Eu lembro, teve uma época que eu fiz academia, 2010 isso, que eu morava num lugar ali perto, tinha um amigo meu do colégio, que a gente foi pra academia 1 ano e meio, cara, se a gente faltou um dia, foi muito. Que a gente se ajudava, vambora. Aí tinha dia que eu tava com preguiça, ele mandava mensagem, pô, vamos, para de moleza, vambora. Acontecia o contrário com ele também, ou seja, esse contexto social fazia com que a gente perseverasse um pouco mais, porque eu acho que o mundo tá um pouco preguiçoso, assim. A gente fica muito dependendo dessa questão da força de vontade, e a gente sabe que força de vontade não funciona, não é isso que move. Que o negócio é você dar o primeiro passo.
Então, talvez você modular o seu ambiente no sentido social pode ser uma questão de você poder mudar um pouco os seus hábitos também, perder um pouco dos vícios. Você me falou uma parada aqui, que você foi falando, eu esqueci de perguntar, que eu queria tirar a dúvida, talvez seja a dúvida das pessoas que estão assistindo. Nós temos neurônios que produzem a dopamina e nós temos neurônios que são receptores. E tem uma dança ali neuroquímica. Você falou, e nós sabemos que células bastante especializadas, como por exemplo neurônios, músculos, são células que têm uma regeneração muito mínima, né? Que é o inverso de uma célula tronco, que seria uma célula não especializada. Como o neurônio ela é muito especializado, ele tem uma regeneração muito mínima, quase zero. Se você perde esses receptores, se você desgasta eles, dando muito estímulo, é igual uma pessoa viciada, de repente, uma droga como crack, que aí ela fica hiper viciada naquilo e não consegue parar mais. Como a gente pode fazer para, de repente, melhorar essa questão? Do tipo assim, ele já perdeu os receptores, já dessensibilizou. Como é que faz isso, cara? Cara, muito difícil, cara. Se você explica, porque realmente não vou saber te responder. É difícil, porque... Primeiro, pra você conseguir, isso é importante pra galera de casa. Às vezes eles vão falar, meu Deus, eu assisti 2 horas de TikTok e não tenho mais receptor de dopamina. Não é isso que eu vou entrar. Não é isso, calma aí. A questão é que pra você não é um processo estático. Você tá sempre fazendo e degradando novos receptores. Você tá sempre, por exemplo, receptores AMPA e NMDA, que são receptores glutamatérgicos, extremamente importantes porque a gente chama de neuroplasticidade sináptica, ou long term potentiation, que é um termo técnico para neuroplasticidade sináptica, ela é mediada por receptores NMDA. AMPA e NMDA. Esses receptores, tem lá no reservatório de dopamina uma aula também sobre isso, é a aula de potencial de ação. Esses receptores, eles renovam, ficam trocando e renovando todo dia, cara. Trocando e renovando. O seu cérebro está sempre como se fosse uma tempestade química ali dentro. Uhum. O problema é você vir do nada com uma pá de areia que não tem nada a ver com aquele rolê, tá ligado? Então você tem ali uma tempestade acontecendo, e ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, você pode viciar em comportamentos. Uhum. Afinal de contas, quando você vicia em jogo, até onde eu sei, ninguém pingou dopamina dentro do seu ouvido. Você viciou num comportamento, pornografia, etc. Sim. Só que para você reduzir o número de receptor, cara, é muito tempo usando muita droga. Então, uma pessoa que está viciada hoje, ela consegue fazer uma reversão mais fácil do que... Porque, assim, um ponto que eu já percebi em mim, em alguns momentos da vida, e em outras pessoas também, é você depletar aquele ganho que você tem por ficar no celular. Por exemplo, nós temos o TikTok, negócio de videozinho, papapá. Eu não gosto muito do TikTok, mas enfim, tem muita gente que é viciada naquilo, fica dedilhando aquilo ali. Então, antes de dormir, a pessoa, ela simplesmente está viciada em dedilhar o celular. Já passou, não dá mais prazer a pessoa ficar olhando. Ah, que vídeo interessante. Cara, o prazer dela é ir pro próximo vídeo. A impressão que me dá é que o prazer muda. Antes era um interessante, vou procurar um vídeo interessante num aplicativo. Agora, a pessoa entra, olha o que tem, não sente mais prazer naquilo. Não sente prazer. É como se fosse assim. O cara perde o sono porque tá recebendo aquelas as Mas luzes. deixa eu te falar uma coisa. Um usuário de cocaína crônico, você acha que ele tem prazer cheirando pó? Ele não tem, cara. Não tem mais. Ele precisa daquilo. É diferente. E isso pode ser o celular também. Um comportamento que já Pode chegou ser, nesse nível. por talvez exemplo. não naquele nível agressivo, do nível do cara de deixar de sair com a família, vender coisa de dentro de casa pra usar aquela substância, mas não é 8 ou 80, é um degradê. Uhum. Existe um limiar onde aquilo começa a passar a ser disfuncional na sua vida. Mas é um degradê, sempre um degradê. Tem um momento que você começa a perceber, pô, eu tô muito aqui no TikTok e isso tá começando a me prejudicar porque eu não tô entregando meu trabalho, eu não tô trabalhando, não tô dando atenção pro meu namorado, não tô dando atenção pra minha namorada, não tô conseguindo ir à academia mais porque eu quero ficar assistindo TikTok. Quando começa a ter uma função prejudicial dentro da sua vida, aí aquilo começa a ser um problema. Mas, obviamente, o TikTok, ele é construído para prender a sua atenção ali dentro. Primeiro, os vídeos são rápidos. Segundo, Não tem muito o que fazer. Você entra o e já áudio, tem vídeo. o áudio é grande, o Estridente. grau de estridente, É. não tem borda. Você percebeu que não tem borda? Não tem nada, não tem botão. Ele tá só... não tem botão, você não consegue sair, velho. Você só consegue ir pra baixo.
O conteúdo que o algoritmo viraliza é um conteúdo apelativo. Não é dancinha, mulher bonita, cara sem camisa, não sei o que, umas paisagens, uns lugares da hora pra caralho, o cara pula jet ski, não sei aonde, em Dubai. E aí umas músicas altas e muita informação visual. Hoje tem bons estudos mostrando telas, uso de telas em criança, por exemplo, que parece gerar bastante problema a nível cognitivo em crianças que ficam muito tempo na frente das telas. Cara, a gente volta naquela conversa da incompatibilidade evolutiva. Nunca antes teve isso, velho. A gente tem um sistema. Pensa um caçador-coletor fazendo fogo. O cara ficava 4 horas rodando um palitinho para conseguir o fogo. O sistema que permitiu o cara ficar 4 horas girando um palitinho para fazer o fogo foi aquele sistema que foi selecionado. Aquele sistema gerou aptidão naquele momento, naquele ambiente. E é esse sistema que a gente tem. Um sistema extremamente... E isso aqui não tem estudos mostrando isso. Eu peguei uma pessoa, fiz ela viver com pouco, não sei o que, e vi que é feliz. Não, é eu que tô falando, Wesley. Eu que tô falando. A gente tem um sistema totalmente projetado, cara, para você não ter excessos, nem do ponto de vista alimentar, nem do ponto de vista de uso de substância, nem do ponto de vista de ficar acordado muito tempo, nem do ponto de vista de excesso de comportamentos reforçadores. A gente tem um sistema que, cara, ele é feito majoritariamente para você exercer trabalho frente ao ambiente. Esse trabalho tem que gerar um nível de significado em você, para você ter uma percepção de autoeficácia aumentada, ou seja, se sentir útil para a tua comunidade, para a tua aldeia, de forma a você ter um leve reforço social que permita você ter um pouco de proteção e perpetuar a sua espécie e sobreviver. Isso é vida pra mim, cara. A vida pra mim é comer pouco, dormir bem, viver com prazeres simples e, se tudo der certo, constituir uma família e ter proteção. Porque aí você tá, digamos, em o paz. O resto disso, pra mim, é problema que as pessoas encontram pra resolver depois. Você tá em paz, entendeu? Tá em paz, cara. Eu não quero Estar comer em em paz restaurante de R$2.000 todo dia. Eu não quero ter que pagar pau pra sociedade de elite, que não sei o quê. Cara, eu ganho mais dinheiro hoje que muitas pessoas que pagam de rico no Instagram. Eu ganho mais dinheiro que essas pessoas. Sim. Caraca. E eu não quero ficar mostrando isso. Eu não quero ficar me sendo modulado por esse tipo de estímulo. A minha filosofia de vida é muito simples, Yuri. E eu acho que é por isso que muitas pessoas... Ontem, inclusive, lá no RD, um cara me falou isso. Um cara que, inclusive, ganhou muito dinheiro. Eu lembro até agora do que ele disse. Falou, cara, eu ganhei muito dinheiro. Eu tenho 28 anos. Eu comprei uma fazenda. E eu fundei 3 empresas. Vendi as 3. E eu não sei o que fazer da vida. E aí eu vi em você alguém que pode me dar uma esperança. Porque eu sempre... E acho que aqui em Brasília tem um público mais elitizado por conta de ser pessoas públicas importantes, né? Sim. Eu sempre vivi no meio de pessoas muito importantes. Do ponto de vista de poder, do ponto de vista de não sei o quê. A ostentação. Exato. Tá presente. E eu sempre fiquei meio perdido, porque eu ia na onda, mas também percebi que havia alguma coisa errada. E eu falei ontem pra ele, eu falei, cara, ele me perguntou o que você faz, qual que é a sua ideia, o que você quer, como é que você vai fazer o futuro, qual que é o seu jogo. O jogo é muito simples, cara. Eu quero ficar feliz com pouco. Eu quero ter segurança. Eu quero constituir uma família. E eu quero estudar, continuar estudando, obtendo conhecimento. E eu não quero ser modulado por comportamentos de excesso. A escassez e o excesso são pontas. O equilíbrio, ele nunca está nas pontas. A tendência é você correr. Quando você passa do meio, você começa a querer cada vez mais para ponta. Luxos, restaurantes, roupas caríssimas, viagens todo mês para a Europa. Eu não quero isso aqui. Eu quero aqui. Mesmo eu tendo condições de estar aqui. Eu quero aqui. E porque é aí você vive com essa eventualidade, então. Quando for necessário, quando der na telha, você vai lá, faz. Mas não que você viva aquilo como se fosse um estilo de vida. Exato, cara. Eu não quero ter que prestar conta para a sociedade. Destranque a porta para o vasto universo interior e conceda a si mesmo o presente de explorar este reino para sua jornada em direção ao seu eu mais autêntico e sábio. O TDAH, dentro desse contexto, o TDAH é um transtorno que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento significa o quê?
que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Posso fazer outro aqui? Claro. Posso fazer outro aqui? Uma das... Imagina que assim, ó. Isso aqui vai ser bacana, cara. Imagina que você tem um cérebro aqui. Tá? Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão. Aqui estariam os seus olhos. Meio feio o cérebro, mas vocês entenderam. Dá pra pegar aí, Dá. diretor? Dá? Então aqui você tem o cérebro. Como é que... Não dá pra dar muita moral. O estagiário, tá pegando aí o negócio? Tá bonitinho. Tá, bonitinho. legal. Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga pra não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok. Quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Então pensa assim comigo. O paciente com TDAH, ele tem... Primeiro, não é que ele tem necessariamente pouca atenção. Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então, se o paciente TDAH está aqui falando com nós e bate uma porta, passa um carro, dá um barulho lá fora, ele joga a atenção para lá. É quase como se o sistema atencional dele, ou o sistema gerenciador de atenção dele, estivesse furado. E em vez de bloquear coisas paralelas, ele pega essas coisas paralelas. Vaza. Então, poderia dizer até que ele tem muita atenção. E não pouca atenção. Exato. Ele tem uma dificuldade de canalizar a atenção para um lugar. Por quê? Essa canalização da atenção para um lugar, ela depende de um pouquinho de motivação. Então você tem que sustentar minimamente a motivação numa tarefa para você conseguir não deixar a sua atenção fugir. Então imagina que você começa a ler um livro. E aí acontece alguma coisa, o seu celular brilhou, ou vibrou, e você está lendo o livro. Cara, para você não sair daqui e ver o que aconteceu, você tem que ter um pouquinho de motivação para olhar e ficar lendo o livro. Isso quem faz é o córtex pré-frontal. Por quê? Volta aqui, diretor, para mim aqui. Porque você tem um núcleo aqui, ó, chamado de uma área aqui chamada de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, dela saem neurônios produtores de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. E esses neurônios ascendem até o seu córtex pré-frontal. Cara, eu nunca vi isso aqui sendo falado na internet brasileira, cara. Tá bem legal, a galera vai exclusivo. Ó, esses neurônios saem, eles saem pro córtex pré-frontal, da área tegmentar ventral, e também vão em direção a uma outra região do seu cérebro, chamada de núcleo accumbens. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens é também denominado de sistema de recompensa. Então, os seus neurônios produtores de dopamina, eles saem da área tegmentar ventral e vão tanto para o córtex pré-frontal quanto para o núcleo accumbens. O córtex pré-frontal gerencia atenção sustentada, atraso de recompensa, é uma área mais racional, é uma área envolvida com controle de estímulos, é uma área de planejamento, projeção de futuro. Cenários possíveis. Tipo, eu vou ter que ler esse livro porque eu tenho prova. Ah, tá. Tenho que fazer isso aqui, senão eu vou me fuder na prova e tal. Tá. Isso daqui é o que a gente chama de sistema de recompensa. Tá. Então, quando você vai comer um chocolate, vai fumar um cigarro, vai beber álcool, vai ver pornografia, são esses neurônios aqui que se ligam e jogam dopamina aqui para você fazer esse comportamento. O paciente com TDAH, cara, ele tem, digamos que isso daqui, ó, de dopamina no córtex pré-frontal. Isso daqui
é menos dopamina do que uma pessoa normal. Aqui é hipotético, tá? Eu só estou ilustrando hipoteticamente. O paciente com TDAH, ele tem menos dopamina no córtex pré-frontal. Então, o TDAH, menos dopa no córtex pré-frontal. O que isso daqui resulta, cara? Isso daqui resulta em uma incapacidade de sustentar a atenção, porque existe uma pequena desmotivação em continuar fazendo aquilo ali. E olha que interessante, eu não estou dizendo que o paciente com TDAH ele é desmotivado ou ele acha que aquilo ali não é importante. Não, eu estou dizendo que fisiologicamente, neuroquimicamente, ele tem um pouquinho menos, como se tivesse um pouquinho menos de óleo que está lubrificando as engrenagens do cérebro que canalizam a atenção para um lugar. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é uma região envolvida com controle de comportamento. Então, por exemplo, para nós dois estarmos sentados aqui hoje e ficar sentado aqui e não levantar e ir lá pegar um negócio ou não levantar e mexer o celular, é o córtex pré-frontal que está fazendo. É como se a gente tivesse a capacidade de colocar a cortina aqui e deixar o foco aqui. Também. E isso. o TDAH, ele... Não tem a cortina. Ou ele fecha a cortina, mas é cheio de buracos. Exato. Ele vê através dos Isso. buracos. E se passar alguma coisa, ele fica olhando, cara. olhando. Isso. E aí, se você tem que ler um negócio, você não consegue. Então, esse é um dos pontos. Pelo fato de ter uma redução de dopamina no córtex pré-frontal, o paciente com TDAH não consegue sustentar a atenção em algum lugar, porque a dopamina ela não é envolvida com prazer, ela gera motivação. Entendi. Então, se você tem um pouquinho de dopamina residual aqui, você consegue ficar olhando esse livro e lendo e ignora todo o resto. Se você não tem, tudo começa a se transformar em importante. Porém, existe um componente no TDAH que é esse aqui, ó. O H. É o hiperativo. Não é todo o TDAH que é hiperativo, mas não é todo o paciente com déficit de atenção que tem o componente de hiperatividade. Tem uns que tem só TDA, só a desatenção, e tem uns que tem o H, são hiperativos também. Por que o sujeito é hiperativo? Pela mesma razão. Pelo fato de ter pouca dopamina na região que controla o comportamento e inibe o comportamento, o paciente não consegue ficar muito quieto. Entendi. É mais ou menos como se o córtex pré-frontal fosse o freio do cérebro e o paciente com TDAH tem o freio não funcionando muito bem. Ou seja, ele não consegue ficar sentado. Então ele senta aqui, ele tem que levantar daqui 10 minutos e ir para um lugar. Ou ele senta estudar e ele levanta e faz outra coisa. Saiu um artigo publicado. Eu também tenho uma aula lá no meu produto de assinatura. Tem uma aula lá que eu falo sobre pornografia e eu explico. Só vira o microfone um pouquinho mais para você. Aí, perdão. Tem uma aula lá no meu plano de assinatura que eu explico um artigo que saiu numa revista chamada Neuropsychopharmacology. É uma revista do grupo Nature, onde os pesquisadores pegaram pessoas com problemas com pornografia e eles queriam olhar o sistema de... aquele desenho que eu fiz. Tem aí o desenho que eu fiz? Tá na mão aí, o último que eu fiz? Não, é esse aí. Olha só aqui, corta aqui, ó. Essa área tegmentar ventral, a área tegmentar ventral fica lá no nosso tronco cerebral, tá? Esse tronco cerebral, ele sai, é como se saíssem pontes, cabos de neurônios, que são células do cérebro, em direção ao núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens é o nosso sistema de recompensa. Os pesquisadores foram olhar isso aqui, no artigo. Porque é aquela regiãozinha ali específica que ela está envolvida com prazer, recompensa. Recompensa. Quando você faz alguma coisa que recompensa, é aquela regiãozinha que liga, tá? Se você pega uma pessoa que tem vício em álcool, vício em substância, etc., essa região aí, ela tem menos receptores de dopamina. Então, basicamente, é uma região que ela é mais insensível à produção de dopamina e à ação da dopamina. O que é um dos mecanismos neurobiológicos da tolerância. Então a pessoa desenvolve tolerância porque tem menos receptor ali, a célula não consegue sinalizar tanto e a pessoa precisa buscar cada vez mais para atingir aquilo ali. Isso com usuários de metanfetamina e cocaína. Eles foram olhar se essa região do cérebro funcionava mais ou menos de forma parecida com pessoas com problemas com pornografia. O que eram pessoas com problema com pornografia?
Pessoas com pornografia seriam pessoas que se masturbam. Eles colocaram lá o número, eu expliquei lá dentro do meu plano de assinatura, eu não lembro exatamente o Que, número. Paquito? 14 vezes por dia? É, 14 por aí, não é exatamente. Tá. É uma média. Varia, Aí, que é o pessoal que falou. De 8 a 16. É, Nossa. o pessoal falou que é. Eu não lembro exatamente, cara, qual que foi o número que eles sinalizaram lá no artigo. Eu expliquei o artigo de cabo a rabo lá no RD. Mas basicamente foi assim. Eles colocaram um queue, uma pista. Eles botaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do cérebro. Tinha um grupo controle, que eles usaram como controle o dinheiro. Afinal de contas, quando você vai estudar sistema dopaminérgico, sistema de recompensa com humanos, você usa no grupo controle de dinheiro. Ah, é? Porque todo mundo gosta de dinheiro, cara. Quem não fala que não gosta de dinheiro não tá falando a verdade. Todo mundo gosta. Às vezes você não gosta de ser rico e etc. Mas se o cara fala, pô, eu vou te dar 100 reais aqui pra você fazer isso, e aí se você fizer o diferente que é mais fácil, eu te dou 300. Você vai gostar daquilo. Então eles usaram dinheiro. E no grupo com problemas com pornografia, eles usaram uma silhueta de uma mulher gostosa. O que eles fizeram? Ao olhar o cérebro das pessoas com problema com pornografia, eles viram que o cérebro dessas pessoas respondia à pornografia da mesma forma que uma pessoa responde a dinheiro, que é da mesma forma que uma pessoa responde a cocaína, ou uma pessoa com problema com cocaína responde a cocaína. Ou cigarro responde a cigarro, ou álcool responde a álcool. Em outras palavras, o cérebro de uma pessoa com pornografia tem uma funcionalidade, uma pessoa com vício em pornografia, com problema com pornografia, tem uma funcionalidade semelhante a qualquer outro vício. Então, esse estudo mostrou, na verdade, veio caracterizar uma coisa que a gente já meio que tinha uma noção, que a pornografia pode... É fantástico ver você investindo seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Esse eixo de resposta ao estresse, ele é extraordinariamente funcional. A gente tem que ter ele. Porque o estresse, ele mobiliza uma série de comportamentos que permitem que você tenha uma funcionalidade frente a um determinado desafio. Então, por exemplo, um cortisol elevado, ele mobiliza uma série de funções que permite que ou você lute ou você ou você foge. Qual que é o problema de você ter um eixo criado para ter uma boa resposta ao estresse num contexto onde a gente não está sempre em perigo, só que a gente está com muito estresse biopsicossocial. Exato, cara. Então você tem um eixo que não era para estar ativo o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro. Qual que é a consequência dessa incompatibilidade evolutiva? Uma pandemia de depressão. Quando você for ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, Alto estresse. estresse crônico. Estresse crônico é altamente preditivo de depressão no futuro. Abuso na infância talvez seja, pelo que a gente conhece hoje assim na literatura, abuso na infância talvez seja a variável que mais prediz a abertura de um quadro psiquiátrico na idade adulta. E essa questão aí do estresse crônico? E o estresse crônico é o segundo. A questão do estresse crônico, que nem sempre é de verdade um estresse crônico. É como se fosse assim. O teu chefe te buzinando no ouvido não vai te matar e você não precisa lutar. Luta ou fuga, né? Por outro lado, a pessoa responde mal quimicamente àquilo. Porque há milhares de anos atrás, aquilo ali significava que tem um leão no teu cangote o tempo todo. Então você tem que fazer alguma coisa. Aí você vai liberando aquelas neurosubstâncias o tempo inteiro, aqueles hormônios, e aquilo vai estressando o teu sistema até que você tenha uma crise de depressão que vai ser desenvolvida através do seu ambiente. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: uma vez que você identifica isso com o teu paciente, você pode virar para ele e falar assim, olha, é como se fosse assim, é você criar uma espécie de antifragilidade. Existe esse conceito do antifrágil, que tem um pouco a ver com essa questão da ambiência, de você enfrentar situações que você já viveu antes, que você não gostava, que era uma situação, o shopping lá, né, que o cara sentiu, ele viu o apito dele, e aí, de repente, ele pega e, não, você vai enfrentar aquilo lentamente, você vai ressignificar aquilo, até que aquilo deixe de fazer
um sentido terrível para você. Uhum. Então, essa modulação do ambiente também pode ser a questão do estresse crônico. Por exemplo, você tem uma pessoa deprimida. E aí o médico, o psicólogo já descobriu que a origem da depressão, ela vem através de um estresse crônico do chefe que fica pedindo meta pro cara o tempo inteiro. Talvez seria mais indicado o cara entender que o chefe pediu meta pro cara o tempo inteiro. Ele retrabalha esse significado, reduzindo o seu estresse, ele entendendo que aquilo não vai matar ele. E aí, aquilo seria uma dos fatores que pode curar essa depressão, não apenas a terapia e o medicamento. É como você responde ao ambiente, sem mudar o ambiente, é como você... entendeu mais ou menos? Entendi. Assim, quando você tem uma situação dessas, são várias camadas para tentar atacar no paciente. A primeira das camadas é você ver se os pilares da casa estão em dia. Então, se o cara dorme bem, se o cara tem uma rotina, por que ele está tão estressado? Às vezes você tem um estresse, uma ansiedade, pano de fundo, que é porque você dorme mal pra caramba. Você pega uma pessoa, isso o Matt Walker, dos maiores estudiosos do sono do planeta, mostrou. Se você priva uma pessoa de sono, você tem um aumento médio da atividade da amígdala dela, que é a área do cérebro que detecta perigo, detecta medo. Quando você dá um score para essa pessoa responder sobre ansiedade, etc., a pessoa relata estar mais ansiosa mesmo. Mas não tem nada deixando ela ansiosa. É uma ansiedade basal que ficou mais alta por conta de uma noite mal dormida ou de uma privação de sono crônica. A pessoa se alimenta bem, a pessoa faz minimamente um exercício físico para modular essa ansiedade. Então você tem os agentes moduladores, porque às vezes você mexendo nisso já reduz. E ele começa a interpretar, ou ele tem um substrato neurobiológico mais fino, mais ajustado, para conseguir interpretar aquelas injeções de saco do chefe dele como algo não necessariamente tão nocivo. Entendi. Porque você pega um cara privado de sono, o cara come mal, faz exercício, não tem rotina, não tem agenda, não se organiza. Qualquer chefe vai estressar esse cara. O cara é estressado. O cara já por conta própria. Uma bomba relógio. Resolvemos isso. Uhum. O cara meteu ali. Ainda existem algumas coisas acontecendo aqui, o chefe estressa aqui e ali. Aí a gente tem que começar a entender qual que é o senso de localização, espaço-tempo desse sujeito com o que o chefe significa para ele, qual que é a função que o chefe tem no comportamento dele, de modular o comportamento dele, e como que ele se percebe frente ao ambiente que ele está se colocando. Na terapia cognitiva comportamental, a gente chama isso de crenças centrais. Na terapia comportamental, vamos chamar de comportamento modulado por regras. Teoricamente é a mesma coisa, só bota um nome diferente para os autores terem sua autoria. Livros vendidos. Brincadeira aí, pessoal, não é isso não. Uma crença central o quê? Crença central é um conjunto de regras que o paciente tem sobre ele, sobre o mundo, sobre os outros e sobre o futuro. Um exemplo, eu sou incapaz. Eu não tenho sucesso. As pessoas são melhores que eu. Eu não mereço. Eu não mereço. Dependendo do contexto onde uma pessoa com esse mindset for submetida a viver, cara, o ambiente vai arrebentar essa pessoa no meio. Muitas pessoas que eu já atendi, muitos colegas que eu conheço, que têm um determinado comportamento regido por regra, uma crença central de incapacidade, etc., e tem alguém pinicando no ouvido, mesmo que sem querer, é isso aí mesmo. Às vezes os outros são melhor mesmo, cara, faz parte. Meu, aquilo dali, cara, é você colocar uma faca fininha, devagar na barriga da pessoa, assim. Exatamente. E ela, às vezes, não dói na hora. Você fica incomodando, infecciona, aquilo te apodrece por dentro aos poucos. E aí, de fato, você acaba, por neuroplasticidade, internalizando que você é realmente incapaz. Você acha até estranho. Quando você tem algum sucesso, talvez você já tenta até dar uma sabotada naquilo que não. Quero voltar pro meu insucesso. Exato. E você acha que aquilo ali... Eu sou assim, cara. Eu fiz terapia há muito tempo e meu terapeuta falou que eu tenho uma crença de desamor. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar o amor alheio. Aceitar o afeto das pessoas. Não afeto no sentido de relacionamento. Eu entendi. Mas no sentido de, cara, você é foda. Ontem, por exemplo, você tava lá ontem, né? Sim. No encontro do RD. Sim. Você viu que loucura aquilo? Eu vi, velho. O pessoal amava ali você, a tua presença, as coisas que você fez pras pessoas, entendeu? Exato. E, cara,
Eu não sei se isso me protege ou isso me machuca. Eu acho que mais me protege do que me machuca. Porque se eu tivesse esse sistema totalmente desligado, eu provavelmente já teria perdido a cabeça com esse pequeno sucesso que eu tenho feito. Sim. Então eu prefiro ser assim. Uma retração, mesmo você se soltando depois. Mesmo que as pessoas falam, pô, cara, mas você tá deixando de aproveitar as pessoas e tal. Eu falo, cara, mas tá certo, eu tô aproveitando. Esse é meu jeito, eu gosto. Eu sinto que eu sou mais humilde com as pessoas. Bati foto com todo mundo, me preocupei em não deixar ninguém ali sem foto, conversei com as pessoas. Saí exausto. Às vezes quem olha de fora não sabe, mas o cara fica exausto de toda hora dando atenção. Eu não queria ser rude com ninguém. É foda, cara. Vou fazer uma pergunta. Pode fazer. É pro Lene, não é minha. Tá, pode fazer. Esse pessoal que bate muita punheta, que é viciado. é uma pergunta do Lene. Ele mandou aqui, eu escutei. Mandou, também. e o Mandíbula, aqui. que já foi embora, mas ele também é muito viciado nessas coisas. Aham. Qual é o problema? Você falou disso daí, desse estímulo. Mas o Lene, deixa eu só avisar, ele é gospel. Aham. Ele é de igreja e tal. Aham. Então é uma punheta santa. Entendi. Não é? De certa forma. Você não tá pensando em coisas ruins. É uma dopamina da boa, né? Você se toca ou de vez em quando? Fala a verdade, Sim, estamos sim. entre É sério amigos. mesmo da igreja? Claro. É sério. É que, assim, chega uma certa idade que você tem que... Você não pode ficar acumulando muito. Exatamente, é o que eu penso. Senão pode criar um outro problema. Você começa também. a chorar o exatamente. esperma, né? O cara que não se masturba fica Em vez de chorando. dopamina pro cérebro, vai esperma, né, cara? Vamos falar, tem um movimento NoFap, todo esse negócio de se masturbar menos. O que é verdade e o que é mentira nisso? Eu sei que tudo em excesso é ruim, mas até que ponto é verdade esse negócio de você não se masturbar mais pra ter uma vida melhor? Vilela, eu assim... Deixando claro que isso é uma pergunta que o Lene me pediu. Lene, vou responder você. Pra ele, tá? Vou responder você olhando pro Vilela. Tá bom. Cara, eu acredito, isso aqui eu não conheço estudos especificamente sobre masturbação, mas sei sobre pornografia. Então, o que eu vou explicar agora Deve aqui... ter a ver, né? Sim, com certeza. O que eu vou explicar agora aqui é minha opinião baseada no que eu li. Acredito que a masturbação em si não tem problema. Eu acho que o problema é o que você usa para fazer a masturbação. Por quê? Porque a masturbação, ela é um comportamento que gera prazer em você, tá? Tem uma descarga do que quando você... Tem um estudo publicado na Journal of Neuroscience, que é um jornal, o principal jornal na área de neurociência, que mostrou, os caras fizeram um estudo assim mesmo, cara, eles botaram uma ressonância eletromagnética, uma ressonância funcional no cérebro das pessoas enquanto elas tinham orgasmo, mulheres e homens. Eu imagino o estudo, eu imagino os médicos que tem que acompanhar esse estudo. Cara, é o estudo... Com a pranchetinha aqui, cara, os caras batendo punheta aqui. Okay. Cara, e é o estudo mais lido, cara. Sério? Eu acho que a galera vai ler por causa dos materiais e métodos pra saber como é que foi feito. Aí eles descrevem lá, a gente deu uns materiais, todo bonitinho, tipo descrição. Vídeo, revista. Isso, exato. E eles mapearam. Tem várias áreas do cérebro que se ativam, não é nada especial, assim. Mas ocorre uma descarga desses neurotransmissores que eu falei, endorfina, serotonina, dopamina, etc. quando ele pensa em... É aí. Não é? Isso, você entendeu o que é dopamina. E é aí que mora o problema. Eu acredito que masturbação não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu acredito que o problema é o que você consome pra se masturbar. É a expectativa. É. E Vilela, sempre que perguntarem pra você o que é a dopamina, você responde isso. A dopamina é a expectativa de algo. É a melhor definição que tem, cara. Melhor definição que tem. Você podia... Eu vi aquele estudo que você falou sobre macacos. Da cocaína? Era macaco ou de ratos de acender a luz e tal? Sim. Acho isso muito interessante pra gente entender isso daí. Boa. Você quer falar depois do... Depois eu falo desse aí, depois eu falo desse aí. Então, olha só. Levando em consideração... Imagina o seguinte, quando você fuma um cigarro, o cigarro, a nicotina atua em receptores no seu cérebro de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá. Os receptores se chamam receptores nicotínicos. Olha que criatividade que eles tiveram, total, né? A nicotina nos nicotínicos. Quando a nicotina liga nos nicotínicos, ela faz o neurônio funcionar de uma forma que libera dopamina no seu cérebro. Tá. Só que o que acontece quando você começa a fumar um cigarro? Você fuma na primeira semana 3 por dia. Vai aumentando. É o mesmo... tá lá? É aqui. É ali? É o mesmo raciocínio
pra pornografia. Exatamente. E isso tem estudo Vai mostrando. querendo cada vez mais Isso coisas tem estudo diferentes. Eu expliquei o estudo no meu canal do YouTube. Os pesquisadores fizeram o quê? Eles pegaram pessoas viciadas em pornografia, que tinham problema com pornografia, e eles olharam a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico dessas pessoas e de pessoas que não tinham problema de pornografia. Quando você mostra uma foto de uma mulher ou de um homem para essas pessoas que têm problema de pornografia, com pouca roupa ou uma foto mais sensual, chutem qual grupo houve um aumento de dopamina naqueles que tinham problema com pornografia. Aumentou muito. Peraí, deixa eu entender. Então, quando você vê muita pornografia, vem muita dopamina. Quando você vê estímulos que lembrem a pornografia. Ah, entendi. Então imagina, mais ou menos assim. São ó. mais tarados, então? Exato. Só que, cara, acontece o mesmo que acontece com o cigarro. Com o tempo, um vídeo pornô específico de um homem e uma mulher não vai ser suficiente. Entendi. Você tem que ir pra um que tem 2 minas. E depois tem que ir pra uma suruba. E depois tem que ir sei lá o quê. E a indústria pornográfica sabe disso. Tanto é que cada vez os vídeos são mais apelativos. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico da galera fica resistente. Igual quando fica um cara que fuma. Quando vê, você tem que fumar 20 cigarros por dia. Quando eu era moleque, você via. A nossa pornografia era catálogo de sutiã. Ou tinha que esperar a foto carregar. Devagar, tipo, 4 horas, assim, carregava tudo. Exatamente. Mano, imagina a dopamina vai a mil aí, exato. né? Tipo, carrega e cai a internet, tá ligado? Cai a internet. Então, o que acontece? O problema aí, Vilela, é que a pessoa que consome pornografia, ela joga o sarrafo tão alto que o que tem dali pra baixo não é mais interessante. Seria o equivalente a uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia querer fumar um. E entende-se esse um cigarro na metáfora como muitas vezes a namorada. É isso que eu ia falar. Aí ele não tem tanto interesse. Fala, puta, por que eu não tô... Não tem, cara. E aí não é ela o problema, né? Não é o problema é o seu cérebro. O problema é que o cérebro dele tá muito exigente. Por quê? Porque ele tá vendo muita coisa dopaminérgica. O resto do mundo meio que perde. Fala, sua namorada não tem um anão besuntado em óleo, não tem sei lá, mais duas mulheres juntas, e aí o cara fala, é isso. Exato. Então, assim, acredito que a masturbação não seja o problema. O problema é o que você usa para se masturbar. Entendi. Então, inevitavelmente, se você ficar consumindo pornografia e vai escalando o quão apelativo é o estímulo, as outras coisas em volta vão perder a graça. Inclusive, sua mulher, sua esposa, seu namorado. Entendi. Aí, em níveis mais altos, sair de casa, você só quer fazer aquilo, só quer fazer aquilo. Eu não sei se o NoFap, acho que não tem na minha cabeça sentido nenhum. Agora, se tivesse um No Porn, uma coisa assim, faz mais sentido do que o NoFap. Ah, tá. Faz mais sentido do que o NoFap. Então, se o cara, no caso o Leme, ele só imaginar trabalhar com a lembrança ou com alguma coisa mental, é menos... É menos do que vídeo e etc. Tá. É menos do que vídeo e etc. Entendeu, Leme? Entendi. Entendeu? Entendi. Ele tá anotando ali, vocês não estão vendo, né, Vilela? Ele tá com uma canetinha. Eu tô mandando no WhatsApp aqui pro Mandíbula, porque ele que pediu pra perguntar. Ele tá Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. É um dos principais fatores que levam você a, por exemplo, no meio de uma pandemia que você deprimiu e tal, humor mal, fazer um podcast. Qual que é um dos fatores que no meio de uma situação faz você ir lá e se expor em público? Qual que é um dos fatores que no meio de um evento faz você não recuar e se esquivar de uma situação aversiva? Grande parte das vezes são as pessoas que você convive. Filho, amigos, colegas. Eu costumo dizer que você é mais ou menos uma média das 5 pessoas que você mais convive, cara. Então, se você convive num ambiente... Puta, isso é muito ruim, sabe? Eu convivo com o Paquito, velho. Caramba, mano. Seu ciclo tá bom, né? Você tá puxando minha média pra baixo. Sou eu, o Tarado Gospel, galera dos cortes. Não, mas pro meu lado ele tá legal. Ele tá legal pro lado do ele tá balançando pra cima, né? Pra baixo. Agora se juntar eu, a Isa, o Rafa, Nossa, aí, e todo meu mundo irmão, puxando pra baixo. Zoou, o Fábio, putz. Mas em que sentido que essa média? Do que? De humor? De
perspectiva, de bagagem. Perspectiva e experiência de realidade, sabe? Pensa assim, se você convive em meio a pessoas que valoram muito, valorizam muito, por exemplo, encher a cara, você muitas vezes não vai beber, ou não vai beber mais, mas você vai ter uma tendência de talvez usar mais álcool, mesmo que você não perceba. Se você convive no meio de pessoas que cultivam a ideia de piadas homofóbicas como algo bacana e dão risada e tal, você tem uma tendência de praticar isso. Ou você se afasta daquilo, um dos Ou dois. se as pessoas ligam mais pro dinheiro, ou Exato. ligam mais pra fé, Exato. são espirituais, você Exato. acaba... Exato. Faz sentido. Por que isso acontece, cara? E agora que vem a parte Aceitação? mais louca da história. Essa é a parte mais interessante do assunto. Porque o nosso comportamento, ele é selecionado pelas consequências do nosso comportamento. Pensa assim, se eu vou... Tô num grupo de evangélicos e vou beber... E a galera me pune. Fala, pune. não faz isso, É. velho. Pegou Pô, mal pra falou, caramba, é. você não vai andar com nós e Exato. tal. Você para de beber. Porque Exato. o comportamento de beber, então, você bebeu, você fez um comportamento. Certo. A consequência que isso gerou, que foi o seu amigo falar, Foi ruim. para com isso. Você tende a... Entendi. Assim, pela mesma razão que o seu filho foi no nível mais alto, ele curtiu, ele vai de novo. É. Porque foi legal. Exato. Então, só que aí que tá. Uma das coisas que diz o que é legal e o que não é o que uma filosofia da ciência que a gente chama de behaviorismo, não precisa saber o que é isso, mas a gente chama behaviorismo, é uma das coisas que atribui o legal e o ruim aos nossos comportamentos é o que a gente chama de comunidade verbal. O que é isso? As pessoas que você convive. Então, por exemplo, se você está dentro de um contexto religioso, a comunidade verbal, as pessoas dentro do contexto religioso, elas vão dizer para você que tal coisa é legal e tal coisa não é. Outro grupo pode dizer o oposto. Não, isso aqui é legal e isso não é. Então, digamos que você está dentro de um contexto religioso onde beber álcool não é bacana. Então, beleza, a comunidade que você convive, as pessoas que você convive estão falando, cara, não bebe álcool porque não é legal. Então você começa a ver o álcool de uma forma diferente. Mas aí você tem os amigos da balada, É o contrário. o cara é maneiro. E aí você fica na... Aí você, por meio de valores e tal, você vê o que faz mais sentido pra você. Então, quando você convive com um grupo de pessoas que atribuem a ideia de que um comportamento é legal, um comportamento como estudar, treinar, fazer dieta, não sei o que, se expor, etc, ganhar dinheiro, seja lá o que for. Você vive num conjunto de pessoas que fala, cara, isso daí é legal, velho, treinar, fazer dieta e tal, isso é maneiro. A tendência é que você, com o tempo, comece a achar maneiro aquilo. Se você vive dentro de uma casa onde as pessoas ficam te zoando porque você tá comendo frango com batata doce, ficam te chamando de viado porque você tá fazendo treino na academia, e ficam te chamando de não sei o que porque você diminuiu o álcool, a tendência é que você não vá fazer tanto aquilo porque a sua sociedade, a sua comunidade verbal tá punindo esse comportamento em você. Entendi. É por isso que eu falo para as pessoas, tome muito cuidado no ambiente que você está, porque é esse ambiente que vai punir Vai te ou moldar. recompensar determinados comportamentos e você vai meio que se direcionando para aquele lado. É mais fácil eles te moldarem do que você ter força pra moldar todo mundo. Exato, cara. E olha que louco, agora fechando mais um círculo de raciocínio. Por isso que talvez muitos pais, quando a gente falou lá no início das crianças, devam ter falado assim, pô, mas eu tento, Wesley, fazer isso, mas meu filho não quer porque os amiguinhos estão dentro da internet. Então como é que você muitas vezes vai tirar esse contexto se para a sociabilidade da criança é importante estar toda hora no TikTok, saber quem é o americano no TikTok que está fazendo a dancinha, não sei o que, para ela se sentir inclusa dentro do grupo fora da internet, ela precisa saber o que está acontecendo ali dentro da internet. E como é que faz? Esse pesquisador que escreveu esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, ele dá algumas sugestões. Ele fala assim, cara, é muito difícil você tirar telas de crianças, rede social, etc. Mas seria interessante, aí envolve um esforço dos pais também,
criar limites. Então, Claro. cara, na hora que você tá almoçando... Você tem limite pra tudo, brother. Na Por hora que não que vai você ter tá- também? Na hora que você tá almoçando, não. É. De noite, próximo horário de dormir, não. Porque muitas vezes acontece o oposto, né? A criança tá enchendo o saco, você dá a tela pra ela ali, tira o seu da jogada. Então, é um ponto de visão, que vale a pena as pessoas começar a jogar a sua atenção. Que o contexto onde você vive, o ambiente onde você vive, tendem a atribuir valor ou não valor a determinados comportamentos que você tem, e no seu cérebro isso gera recompensa. Então, se você faz alguma coisa que o seu grupo acha legal, pim, no seu cérebro uma recompensa. E aí você tende a continuar executando aquele comportamento até eventualmente se transformar. E muita galera me critica quando eu falo isso, e muita gente acorda quando eu falo isso. Eu falo que hoje, cara, nunca foi tão fácil você se destacar em alguma coisa. É? Pensa assim, cara, hoje se você é uma pessoa que chega no horário, Ah, verdade. Putz, verdade. Se você faz o básico... se você já lê sabe. um livro É. por semestre do conteúdo que você trabalha, então sei lá, você trabalha de RH numa empresa, cara, se você lê um livro de RH por Você tá na frente semestre de 90%. e você chega no horário e não sai antes do horário, você tá na frente de 95% das pessoas. Hoje, E se a pessoa diz por favor, obrigado, com licença, ela já tá na frente de... sim, cara, sim. Pensa assim, ó. Você lembra alguma coisa disso, ô Leni? Me lembra. Lembra? Então tá certo. Não é, Paquito? Cara, pensa assim, ó. É interessante ver essa reflexão. Mas quando você tá num contexto social, levando em consideração a ideia de que a gente conversou que o nosso comportamento é modulado. Essa frase é muito foda, cara. As pessoas têm que entender essa frase. Coloca aqui no comentário aqui embaixo essa frase pra deixar pra galera curtir, subir ela e deixar ali pra todo mundo ler, mesmo quem não assistiu o vídeo inteiro. Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Isto é, você se comporta e a consequência que o seu comportamento gerar muda você. Então, se você vive num contexto, num recorte dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, onde o legal é você matar o trabalho na sexta-feira, onde o legal é você sair na terça-feira e chegar ressacado no outro dia, você é fodão porque você saiu ontem e chegou bêbado hoje trabalhar de manhã, você é legal porque você usa droga, você é legal porque não sei o que, você é legal porque assado, porque assim, porque lá. Quando um contexto social recompensa esse tipo de comportamento, você é cool porque você se atrasa. É legal, você se atrasa. Você é fodão. Pô, velho. Se você vive num contexto onde esse comportamento é reforçado e as pessoas tendem a continuar perpetuando esse comportamento, aquela pessoa que faz minimamente o que deveria ser feito vai se destacar inevitavelmente. Então eu falo pra molecada, eu falei, cara, estudem, organize sua vida, treine, se alimente minimamente bem, organize o seu quarto antes de querer salvar o mundo, que as coisas vão começar a virar, se exponha, porque eu sou bastante pessimista com o futuro, cara, assim, no sentido de aquelas pessoas que não tomarem cuidado com alguns comportamentos, a tendência é muitas vezes o ambiente levar para isso, recompensas cada vez mais rápidas, recompensas cada vez mais maiores, menor tendência de sustentar o comportamento frente a alguma coisa, menor tendência de buscar objetivos longos, menor tendência de começar a sustentar um esforço de ler alguma coisa complexa e ler e reler, e assim você vai criando uma geração muito imediatista e que eventualmente vai culminar numa inaptidão comportamental e frágil. É uma ideia, cara, que a gente fala, é uma ideia de incompatibilidade evolutiva. Assim, meio que o seu cérebro, ele não foi criado para viver no ambiente que a gente está vivendo. Totalmente controlado e seguro. E também assim, pensa assim, o seu sistema gerador de sono, o seu sistema gerador de cansaço, o seu sistema que induz sono em você, é cerebral mesmo. O seu sistema cerebral envolve uma regiãozinha do cérebro chamada hipotálamo, que a gente falou antes, e um núcleo que tem dentro do hipotálamo chamado de núcleo supraquiasmático,
E esse núcleo supraquiasmático produz proteínas, etc. E quem controla essa produção de proteínas é a luz natural. A luz artificial, como que a gente está aqui, ela atrapalha a produção dessas proteínas à noite. Então você não deveria ter luz artificial à noite. Por quê? Porque na nossa história evolutiva nunca teve luz artificial à noite. Meia-noite se chama meia-noite porque é o meio da noite. Olha que legal. Então, quando você pega um cérebro que foi criado num ambiente onde nunca existiu luz natural, luz artificial à noite, e você joga ele viver num ambiente cheio de luz artificial à noite, existe uma incompatibilidade nessas duas coisas, e a resultante dessa incompatibilidade é uma epidemia de insônia. Pessoas dormindo mal, pessoas dormindo errado, etc, etc. Quando você pega um eixo que controla a saciedade, por exemplo, você tem um eixo no seu corpo que controla a sua saciedade. Quando você pega um eixo que controla a saciedade, que ele foi criado, desenvolvido, adaptado num contexto onde tinha pouca comida, e você bota num ambiente onde tem muita comida e muitas calorias em uma coisa pequenininha, existe uma incompatibilidade evolutiva, e a resultante disso é uma epidemia de obesidade. E assim sucessivamente. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, cara. Porque é quase como se o nosso comportamento fosse um carrinho de supermercado com uma rodinha quebrada. Ele tá indo para um lado, assim. Se você não corrigir o curso, vai caminhar para um lado perigoso, assim. Um lado não adaptado. Existem coisas naturais que podem impedir. Por exemplo, ó, a minha. Como é que eu fico aqui? Geralmente, quando tá chegando, tá de noite, acabou o último programa, não sei o que, eu tô cansadão, eu tô sentindo sono. Daí eu chego em casa, tô mais com sono. Que porra é essa? Você ficou alerta no trânsito? Porque eu moro literalmente a 3 minutos daqui, tá ligado? Então Cara, eu não sei o que é. Meu, chega em casa e deixa tudo numa penumbra, já deixa tudo mais escuro, não liga luz branca, nada, só liga um abajur lá no canto, assim. Não faz nada que te agite. No meu caso, tem também o lance de porra. Ó, seu WhatsApp deve ficar fudido. Deixa eu te Eu fazer uma saio daqui pergunta. com vontade de ir pro computador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você deita, pra dormir, Aham. teus pensamentos aceleram ou diminuem? Depende, assim, eu racionalmente forço a onda pra relaxar e desacelerar tudo. Então assim, ó, por exemplo, às vezes eu tô deitado assim, pô, aí eu começo a pensar, pô, caralho, não tô dormindo. Aí quando eu vou ver, aqui não tá relaxado. Aí eu, pô, tá, vou relaxar. Se você deixar, você abre. Se você soltar, você abre. Você tá tendo que forçar pra ficar fechado. Aí eu, pô, não, vou relaxar, vou ficar na moral aqui. Aí lá pela terceira vez, aí eu apago. Sabe por quê? Isso, mas assim, isso é outra coisa esquisita. Porque assim, eu garanto pra você que se você me der 5 minutos e silêncio, eu abaixo a cabeça aqui e durmo. Agora, na hora de dormir, às vezes é um problema. Na hora de dormir. Que eu sei que é a hora de dormir, entendeu? O seu ciclo talvez esteja meio errado. Não, cara. tá super errado. Meio errado? E olha que louco, essa adenosina que acumula, se você passar certinho pelas fases do sono, quando você passar por uma fase que a gente chama de sono profundo, essa adenosina é lavada no seu cérebro. Ela é retirada do seu cérebro. Se você não tem o ciclo ideal do sono, cara, você já acorda com acúmulo de adenosina e o seu dia já começa cansado. Talvez seja o que acontece com você. Aí você passa o dia inteiro sonolento e de noite dá um pico de alerta. Isso aí. Caralho, agora tu descreveu. É isso aí que rola. Isso porque você provavelmente tá dormindo mal. E olha só que interessante que isso que eu estava falando para você. Algumas pessoas, quando elas vão dormir, aumenta a DMN. Começa um monte de ruído no cérebro. As pessoas não conseguem dormir por causa desse volume de atividade do cérebro quando elas estão ali deitadas. E daí onde é que essa atividade vai? Se a amígdala tá com tônus maior, ela vai visitar os problemas do cara. E daí quando ela visita os problemas do cara, o cara fala assim... Aí a sua adrenalina sobe, seu cortisol sobe, sua melatonina desce e você entra num estado de alerta. Isso. Aí você não dorme. É foda, meu. Que provavelmente deve acontecer bastante com você, né? Porque isso acontece geralmente quando a gente tem problema. Ou excesso de problema ou excesso de estimulação. Entendi. Vocês têm que mudar pra Floripa, vai fazer o Floripa. Floripa, 14 horas da tarde começa. O Fermento gostou da ideia, vai copiar. 14 horas da tarde começa, 17 horas tá tudo liberado. Tu acha que eu faço só o flow? Quem dera. Deus me ajude, né? Mas é assim, cara. Quando você vai tratar um paciente na clínica,
até dica aí pros terapeutas que estão assistindo. A primeira coisa que você tem que resolver do cara é o sono, velho. Porque se você não resolve o sono, é você tentar andar com o carro sem os pneus. Não vai dar certo, cara. Sono aumenta a ansiedade, sono aumenta a tristeza, sono aumenta a impulsividade, sono aumenta comportamento compulsivo. Primeira intervenção é sono. Isso é uma coisa foda. isso é uma coisa interessante que ele está falando, cara, porque a ideia de psicoterapia sempre foi uma ideia de cura pela fala, né? E que é importante, porque a gente ajuda as pessoas a organizar digamos assim, essa rede interna, né, de processamento de informação. Mas, cara, eu costumo dizer que se a estrutura metabólica não está organizada, aí você até pode mudar o sistema de crenças das pessoas, a forma como ela percebe as coisas, mas ainda assim, cara, você vai ter todo esse problema estrutural de sono, de falta de atividade física, de acúmulo de adenosina, de aumento de cortisol, que são coisas que, por mais que a pessoa às vezes entenda ou compreenda o que está acontecendo com ela, como aconteceu com você, ou mesmo que ela consiga lidar melhor com algumas experiências que para ela eram difíceis, esses padrões metabólicos eles vão sabotar o tratamento. Então, bom, nessa linha de pensamento, dormir de pouquinho em pouquinho parece uma má ideia. É horrível, porque os ciclos de sono eles têm um período. Você passa por 6, 7 ciclos de sono que duram em torno de 40 minutos, uma hora e pouco. Certo? Então, esse número não é um número aleatório, é um número... Não, tem gráficos que a gente consegue mostrar bem direitinho essas fases do sono, medindo a atividade cerebral pelo eletroencefalograma. Né? Você vai vendo uma mudança no traçado do eletroencefalograma. Né? No começo do sono, você tem uma regularização da atividade dos neurônios, que vai fazendo com que esse traçado, que seria um traçado chiadinho, assim, começa a ter uma amplitude maior, que é o que a gente chama de alfa, sabe? Eu entrei em alfa, né? E a partir disso, você vai modulando essas ondas e cada fase do sono é composta por um conjunto de ondas específicos. Essa alfa aí tá ligada aos sonhos, não tá? Não, essa alfa é aquele momento que você tá de olhos fechados, quase dormindo. É bem no começo. É bem no começo. Tá. Isso. Tá. Agradeço por dedicar o seu tempo a este vídeo. Agora, se você não dormiu, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas atualizações. E compartilhe este vídeo em suas redes sociais para ajudar mais pessoas a se beneficiarem. Adeus, insônia. Bye bye.